Queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso culto, oportunidade de nós nos aproximarmos de nosso Deus e Pai Celestial. E eu trago para vocês o convite de nós iniciarmos esse momento com a leitura do Salmo do dia de hoje, que é o Salmo número 136, que fala sobre a bondade e o amor de Deus que duram para sempre. Aqui a palavra diz assim: Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Diante desse amor de Deus que dura para sempre, nós estamos aí com a possibilidade de nos aproximarmos para um momento de intimidade com Deus, trazendo a Ele o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos, por pensamentos, palavras ou ações. Então convido vocês a nos aproximarmos do altar do Senhor nesta atitude de humildade, confissão e arrependimento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, primeiramente, porque o teu amor dura para sempre. E nós estamos dentro deste amor, experimentando a cada dia o teu cuidado, a tua proteção, o teu acolhimento. Diante de ti trazemos neste momento o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, com todos os nossos pecados. Trazemos a ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro, por tudo aquilo que cometemos, por pensamentos, palavras ou atitudes que nos distanciam de Ti e que possam também trazer prejuízo ao nosso próximo. Perdoa-nos, Senhor, por amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e concede-nos o poder do Teu Espírito Santo para que possamos corrigir a nossa vida, compartilhar o perdão que recebemos de Ti e assim vivermos na Tua presença. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. A graça de Deus, o nosso Pai Celestial, chega a todos nós quando nós estamos assim arrependidos dos nossos pecados. Anuncio a você que está verdadeiramente arrependido o perdão de todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Só uma coisa é necessária, a boa parte ouvir Jesus falando da extraordinária, sublime nova que conduz o pecador de volta a Deus, que lhe perdoa os erros seus. Só uma coisa é necessária, saber que Cristo Salvador, com sua morte voluntária, fez tudo para o pecador, que deve agora nele crer, e assim a vida
Só uma coisa é necessária, por isso a temos de buscar em nossa devoção diária. Na Bíblia vamos encontrar quem ouve a Cristo com amor tem vida e paz no Salvador. Vamos compartilhar agora o texto do Antigo Testamento do dia de hoje, que nós encontramos em Gênesis capítulo 9, versículo 8 até o versículo 17. E diz assim: Agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Esta é a palavra de Deus do Antigo Testamento. Meu Jesus, não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer. Meu Jesus, não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Meu Jesus, não deixarei, perseguido pelo mundo. Mesmo assim não temerei, resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus,
Jesus não deixarei na minha hora derradeira. Os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado. E Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Vamos agora ao texto da epístola de hoje, que nós encontramos em Efésios, capítulo 3, versículo 14 até 21. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do Espírito Santo, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces do amor, para que, assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Esse é o texto da epístola de hoje.
vamos agora conferir o texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos em Marcos capítulo 6, versículo 45 e seguintes, onde a palavra diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, do lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam que Jesus os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Esse é o texto, então, do Evangelho de hoje. Vamos agora à nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, nós vamos aí abrir os textos que temos aí para esse culto e vamos assim ficar na dinâmica do pensamento de andar sob a proteção de Deus. Nessa temática é que a gente vai circular e construir aí o nosso raciocínio a partir dos textos sagrados de hoje. Nós somos o povo de Deus que caminha sob a proteção de Deus. Esse é o nosso histórico mais fiel. O amor de Deus é que rege a nossa caminhada. Nós que cremos nele, nós que buscamos nele a nossa orientação, nós temos a certeza de que conseguimos desenvolver a nossa caminhada, conseguimos seguir adiante, porque o seu amor dura para sempre. É assim que começa o texto bíblico do livro de Salmos, desse nosso culto, lá no Salmo 136. O convite é: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E aí as demais coisas que decorrem disso ali. Por exemplo, Ele é o mais poderoso dos deuses. Também, Ele é o mais poderoso de todos os senhores. Ele fez grandes milagres. A sua sabedoria fez o céu e a terra. Ele colocou a terra sobre as águas e fez o sol, a lua e as estrelas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. E é debaixo do seu olhar e da proteção da sua mão que nós fazemos o nosso caminho. Podemos dizer que continuamos andando sob a proteção de Deus. Ele está regendo a nossa caminhada. Esse é o nosso caminho. Com o seu poder, com a sua sabedoria e com o seu amor, Ele nos visita.
constantemente, permanentemente, diariamente, sempre. Assim Ele nos protege, assim Ele dá garantia para nós dessa proteção, nele nós podemos confiar, a Ele nós podemos entregar a nossa vida. Podemos entregar os nossos cuidados, as nossas preocupações, os nossos medos e as nossas ansiedades. Podemos entregar a Deus o nosso caminho, porque Ele fará o que precisamos para garantir a proteção na nossa vida. Quando nós olhamos o texto do Antigo Testamento de hoje, nós temos o relato lá de Noé e toda aquela história, né, do recomeço a partir da estabilidade, né, da enchente que passou, a chuva que tinha parado, o barco estava em terra firme, eles estavam descendo, né, dessa grande arca e estavam começando ali uma nova jornada. Tudo havia se transformado naquele cenário. Não era nada igual do momento em que Noé saiu com aquela arca e navegou com aquela arca, nada mais foi igual. Deus havia acabado, na verdade, com todas as referências da humanidade. Esta humanidade que havia se perdido, se separado de Deus, agora estava totalmente aniquilada, não havia mais nada. Haviam apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, os filhos e as noras. E aí estava o marco zero, de recomeço. E eu fico imaginando que desafiante que foi esse momento. Que complexo deve ter sido esse momento para aqueles 8 seres humanos que olham agora para o mundo que antes era povoado, que tinha uma história, que tinha cidades, que tinha desenvolvimento, que tinha tudo, agora não tem mais nada e vamos ter que começar tudo do zero de novo. Nós estamos vivendo um período de pandemia, que nós estamos aí, de certa forma, um pouco desestruturados daquilo que nós estávamos habituados antes. Muita coisa já não vai ser mais a mesma, do mesmo jeito. Muita coisa mudou nesse 1 ano e meio, um pouco mais, que nós estamos aí envolvidos nesse cenário de pandemia. E podemos dizer que sim, a nossa volta, que começa a ser agora organizada, está nos convidando para tempos novos. Novos desafios, novas formas de ser, pensar e agir, novas atitudes serão necessárias. Revisões serão importantes que sejam feitas, ajustes serão necessários também de serem realizados em todas as áreas, desde as nossas áreas de relacionamento familiar mais íntimo até todas as relações com tudo aquilo que está à nossa volta. Parece que tudo precisa ser revisitado e precisa ser reentendido de novo. Muitas pessoas nessa pandemia passaram por caminhos muito apertados, duras e severas provações, altamente desafiadoras. Milhares de vidas foram ceifadas nesse grande momento pandêmico que nós vivemos dentro do mundo. O mundo precisou parar. Não foi um dilúvio, mas sacudiu o mundo e fez o ser humano pensar. Algumas coisas jamais serão as mesmas, de antes da pandemia para o pós-pandemia. E isto é um chamado forte, um chamado contundente para reflexões que se fazem necessárias nesse contexto. Nós estamos recomeçando e precisamos contar com as bênçãos de Deus. Precisamos ter a certeza de que esse recomeço vai ser um recomeço abençoado por Deus. Que se perdemos muitas coisas, não perdemos a proteção de Deus, o nosso Pai. Vejam lá, quando Deus convidou Noé para retomar o caminho, Deus propôs para Noé uma aliança de proteção. Deus propôs para a humanidade que estava ali representada por aquelas 8 pessoas, uma história para ser construída a partir da proteção e do cuidado dele, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E Deus diz, no versículo 15, nunca mais haverá outro dilúvio para destruir todos os seres humanos. Nunca mais haverá. Isto é uma garantia de proteção.
é uma garantia de segurança. Deus está empenhando a sua palavra para garantir para a humanidade que aquele feito nunca mais seria repetido. E assim Deus está protegendo toda a humanidade pela promessa dele, pela palavra dele. Assim Deus protege também a você e a mim nos nossos recomeços, na nossa história. Vamos agora recomeçar uma história, estamos já recomeçando uma história que pode ser uma história de confiança, tendo a certeza de que Deus é bom e o seu amor dura para sempre, como nos convidou enfaticamente a pensar o autor do Salmo 136. Nós não temos todas as respostas. De tudo o que nos aguarda, não temos as respostas. Mas podemos confiar, sim, que embora não saibamos o futuro, estamos diante de um Deus amoroso e não precisamos recomeçar sozinhos. Não precisamos reorganizar o nosso caminho sozinhos. Noé e sua família, eles acreditaram naquilo que Deus deu, a palavra dele, e eles se entregaram para essa promessa de Deus. E assim Deus deixou como símbolo um arco-íris para dizer: nunca mais eu quero me esquecer dessa promessa que estou fazendo para vocês, de proteger vocês diante da novidade, diante do recomeço, diante da retomada. Assim Deus deixou também para nós sinais fortes, sinais muito mais fortes do que um arco-íris. A palavra dele está entre nós. A palavra e os sacramentos, batismo e santa ceia, são sinais visíveis, fortes, claros e expressivos da presença de Deus a nosso favor. Esses são os nossos sinais hoje: palavra, santa ceia e batismo. Nessa palavra Deus diz: nunca te desampararei, jamais te deixarei. Sempre teremos essa promessa soando aos nossos ouvidos, porque assim é a palavra do Senhor. O arco-íris aparecia apenas, e aparece até hoje, apenas em dias de chuva. Porém, a palavra e os sacramentos que nós temos hoje como garantia da presença de Deus entre nós estão constantemente à nossa disposição. Não apenas em dias especiais, mas todos os dias. Por isso, no Evangelho de Marcos, ele diz: ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldades porque o vento soprava contra eles. Era de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã. Jesus estava olhando para aqueles discípulos. Jesus estava lá no monte orando, mas estava enxergando o que acontecia lá dentro daquele lago. E aí, este Jesus agora, ele vem para dentro daquela história, daquelas pessoas que estavam com medo e que estavam apavoradas. Quantas vezes esse é o nosso cenário? Quantas vezes o vento sopra contra nós? Quantas vezes a noite parece terrível? As coisas que acontecem à noite sempre assombram mais, metem mais medo e desestabilizam mais, sejam dores, sejam perigos, sejam assaltos, tudo é pior de noite. E o olhar de Jesus enxergava naquela noite, lá onde estavam os problemas daqueles discípulos. E esse olhar de Jesus atraiu Jesus para dentro daquela história dos discípulos. E Jesus foi até lá. Assim como Jesus também vem para nós. E Ele vem para os nossos infortúnios, para as nossas doenças, para o nosso desemprego, para os nossos acidentes, para as nossas epidemias, para as nossas pandemias, para as nossas mortes, para os nossos incêndios, para as nossas enchentes, fomes, frio, calor, enfim, tudo aquilo que nos desestabiliza, também traz a presença de Deus para nós. Ele não nos deixa sozinhos. Este é o olhar de Jesus para a sua humanidade, para os seus amigos dentro da humanidade. Ele viu os discípulos, ele enxergou os discípulos e ele foi lá. Assim Jesus também vê a nossa situação e vem a nós
para trazer aquilo que nós precisamos. E se hoje nós temos grandes desafios para reestruturar a nossa caminhada, podemos enfrentá-los com a presença de Jesus Cristo. Podem ser infortúnios relacionais no casamento, entre pais e filhos, entre amigos, entre clientes, patrões, empregados, não importa. Jesus estará sempre olhando para nós e pronto para nos atender. Existirão muitas vezes ventos fortes soprando contra nós. Triste realidade, que impõe medo, que traz insegurança, que faz com que fiquemos abalados e que nos deixa muitas vezes à deriva nas ondas da vida. Bem ali, aonde estão os nossos problemas, surge Jesus. Jesus foi para dentro do problema dos discípulos. Andou sobre as águas, andou no meio dos problemas, no meio do vento, no meio do perigo, e foi para dentro do barco que estava sendo abalado. E é assim que Deus age com a gente também. Ele se mistura aos nossos problemas, aos nossos medos e inseguranças, e sempre chega na hora certa. Entre 3 e 6 horas da manhã, quando o perigo era maior, lá estava Jesus, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para acudir os seus amigos. Os discípulos não reconheceram Jesus. Pelo contrário, pensaram que a coisa tinha piorado. Não basta a tempestade, agora fantasma também. Imagina o desespero. Pois é, assim também, nesses pavores e desesperos, nem sempre nós conseguimos reconhecer a presença de Deus. O que não significa que Ele esteja ausente. Sempre está presente. Assim também somos nós. Jesus já chegou e às vezes a gente ainda não o reconheceu. Já está com a gente no meio da nossa dor e nós ainda não percebemos a sua presença. Depende muito do grau de aflição que nós estamos submetidos, o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Às vezes a gente é tomado pela aflição, tomado pelo problema e não consegue enxergar Deus ali. A gravidade do nosso problema, a extensão da nossa crise, o tamanho da nossa preocupação, muitas vezes impede a gente de enxergar a presença de Deus ali. A nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de distinção e discernimento ficam alterados pelas coisas que se desacomodam muitas vezes em nossa vida. Nem sempre significa que tudo piorou. Muitas vezes a ajuda já chegou, nós só não conseguimos perceber ainda. Jesus apareceu no meio da crise e se misturou com os problemas dos discípulos, dizendo para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Este foi o chamado para a confiança. No versículo 51, diz lá: então subiu no barco com eles. Olha só, Jesus entrou no problema. Assim Jesus entra nos nossos problemas. Assim Jesus compartilha as nossas angústias. Ele não fica olhando de longe, mas Ele vem. Não é um Deus distante, mas é um Deus presente, que está aí para nos atender e nos socorrer. Versículo 51 diz que os discípulos estavam apavorados porque a sua mente estava fechada. E isso acontece conosco também. Coisas apavorantes muitas vezes fecham a nossa capacidade de enxergar as coisas assim. Bem assim ficamos nós. No meio dos problemas, nós não conseguimos sentir a presença de Jesus, mas Ele sempre está aí, no meio de tudo, junto com a gente, porque Ele disse isso. Antes de subir aos céus, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E disse também em Hebreus: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Essa promessa é real e verdadeira. As nossas fraquezas da nossa fé muitas vezes impedem a gente de perceber essa proteção de Deus. As nossas fragilidades muitas vezes impedem a gente de receber o favor de Deus. As nossas crises muitas vezes impedem a gente de receber o amor de Deus, porque a gente se vê sozinho e pensa que de fato está sozinho, quando Deus ainda está com a gente.
E aí o apóstolo Paulo, então, ele termina com uma oração lá em Efésios, que vou destacar alguns pensamentos dele na oração. Efésios capítulo 3, é o texto que a gente leu na epístola hoje. Peço a Deus que dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Essa é a minha oração. Peço também que Cristo viva no coração de vocês. Continua. Oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. E segue. Que vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, profundidade, comprimento e altura. E conclui. Embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço a Deus que encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Esta é a prece do apóstolo Paulo e esta é a minha prece por todos nós hoje também. Que possamos seguir o nosso caminho na certeza de que estamos sempre sob a proteção do nosso Deus. Amém. Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno abrigo. És compassivo, meigo e tão paciente, sê-nos clemente. Vamos agora ao encontro dos nossos amigos aniversariantes. Então nós vamos lembrar lá no dia 19 de julho, a Larissa Silva de Carvalho. No dia 20 de julho, o Daniel Araújo. No dia 22 de julho, a Maria Júlia Albrecht. No dia 23 de julho, a Beatrice. No dia 24 de julho, o Leandro Peloso. E no dia 25, a Jaqueline Pospichil. Esses são os nossos aniversariantes aí deste tempo, dessa semana, e desejamos para vocês a graça, o amor e a proteção de Deus, o nosso Pai, que vocês possam ter muitas alegrias, muitas realizações e muitos anos de vida. Nós continuamos orando também pela Kika, pedindo a Deus restabelecimento da saúde da Kika. Estamos contigo aí, Kika, na nossa oração, pedindo que Deus esteja do teu lado, te fortaleça e te deixe bem. E por todas as demais situações e pessoas que nós talvez não conhecemos aí individualmente, queremos pedir que Deus atenda a cada necessidade específica
da saúde de cada um. Lembramos o Sr. Ramírez também, que a gente sempre pede que Deus esteja aí com ele e com a Silvia lá, né? Que Deus esteja com vocês, protegendo e abençoando vocês em todo o seu caminho também. Certo? Esses são os nossos pessoas e queridas lembradas no dia de hoje. Deus esteja presente com todos aí. Vamos à nossa oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença constante na nossa vida, que renova sempre a nossa esperança e a certeza de que podemos seguir confiando em Ti. Obrigado porque deixaste o Teu sinal presente no mundo, lá desde o Noé, com o arco-íris, e até hoje, para nós, além do arco-íris, lembrando da Tua promessa, temos para nós a Tua palavra, temos a Santa Ceia e temos o batismo. Sinais claros e vivos da Tua presença entre nós, que garantem-nos a proteção. Obrigado, Senhor, por seres um Deus tão zeloso e tão cuidadoso assim. Neste momento nós queremos orar pelos nossos aniversariantes, pedindo que Tu amorosamente possas acolher a cada um, trazendo paz, proteção, amor e bondade a todos. Concede-lhes felicidades, alegrias e muitos anos de vida. Que a Tua paz e o Teu amor estejam com todos, agora e para sempre. Lembramos também a Kika e pedimos que amorosamente Tu cuides de todas as suas necessidades, na sua recuperação, igualmente do Sr. Ramírez. Pedimos o Teu olhar especial para ele e a Silvia, que possam também contar com a Tua proteção, o Teu amor nos seus momentos, na sua vida familiar. Tudo isso, ó Deus, nós deixamos aqui diante da cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo que amorosamente Tu acolhes essa nossa oração e a transforme em atos, atitudes de amor na nossa vida. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.